Salve clã, tudo certo? Espero que tudo bem. Nesse vídeo aqui vai ser um vídeo muito massa, onde eu vou te ensinar a criar a sua página de proposta comercial ou de orçamento totalmente personalizada, exibindo o nome do lead, o valor do orçamento, a forma de pagamento, o serviço que ele vai fazer, enfim, qualquer informação em texto que você quiser colocar ali pro lead em específico, você consegue adicionar nessa página. Ah, Luiz, então eu vou ter que criar várias páginas, um para cada lead, com as suas informações ali? Não. Ah, então essa mesma página eu vou colocar as informações de um lead, vou esperar ele ver, e depois vou alterar essas informações para outro lead, esperar outro lead ver e por assim vai? Não. Com o que eu vou te ensinar aqui, a gente vai conseguir enviar quantos orçamentos a gente quiser para quantas pessoas a gente quiser, cada um com a sua informação. Então é isso que eu vou te ensinar hoje. Não vou focar em criação de página, porque criação de página a gente já tá cansado de saber. Vou focar nas funções que a gente consegue colocar nela. Vamos para minha tela sem mais enrolações, que eu vou te mostrar agora na prática como a gente vai fazer isso. Vamos lá. Beleza, aqui você já viu que eu fiz uma pagininha de teste, né, pra gente já fazer as funções juntos aqui. Então, basicamente, tem o nome do cliente da parte esquerda e na parte direita eu fiz um quadradinho como se fosse o orçamento dele personalizado. O serviço solicitado, o valor de serviço e o método de pagamento. Basicamente, essas informações. Aí você pode colocar, como eu disse, qualquer informação de texto que você queira e quantas você quiser. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai colocar o nome do cliente. E como que a gente vai colocar o nome do cliente, né? Como que a gente vai colocar todas essas informações, na verdade? A gente simplesmente vai colocar parâmetros na URL e esses parâmetros a gente vai pedir para o Elementor puxar cada um no seu respectivo lugar. Ou seja, eu vou criar um parâmetro do nome do cliente e aí eu vou colocar o parâmetro onde está escrito cliente. Eu vou criar um parâmetro do serviço e eu vou colocar esse parâmetro aqui no serviço. No valor e no método, a mesma coisa. Então eu deixei tudo que a gente vai alterar, né? Tudo que vai ser dinâmico, eu deixei em azul para você conseguir visualizar melhor aí. Então, como que cria um parâmetro? Você não vai precisar de nada além da sua criatividade para inventar um nome para o parâmetro, tá? Então, aqui na URL, depois do barra, a gente vai colocar ponto de interrogação e aí você cria o nome do seu parâmetro. Você colocando ponto de interrogação, o navegador já vai entender que são parâmetros para essa página em específico, né? Que não é outro slug ou outra coisa do tipo. Você coloca o ponto de interrogação e depois você inventa um nome para o seu primeiro parâmetro. Ou seja, se eu quero colocar o nome do cliente, eu vou colocar o parâmetro cliente. E aí eu dou um igual, e aí nesse igual posso escrever um nome qualquer aqui, por exemplo, Roberto. E aí a gente criou o nosso primeiro parâmetro, ponto de interrogação, o nome do parâmetro, que seria cliente, igual, depois do igual, o valor do parâmetro cliente, que seria Roberto, que é o nome do nosso cliente. Se eu der um Enter, não vai acontecer nada, tá? Ele vai carregar a página normal, não vai acontecer nada porque a gente ainda não pediu pro Elementor puxar esse parâmetro. Então a gente pode fazer isso agora. Eu vou vir aqui no editor e vou vir aqui na parte do cliente, né? Do nome cliente. Então eu quero que esse parâmetro apareça onde tá azul aqui. Tá vendo que eu tenho um códigozinho aqui também, se você quiser copiar esse código. Quando a gente escolhe criar uma tag dinâmica no Elementor, a gente tem que configurar um texto que vem antes desse parâmetro e um texto que vem depois desse parâmetro. O que vem antes do parâmetro é isso daqui. Eu vou dar um Ctrl X para ele recortar. E o que vem depois desse parâmetro é esse daqui. Então eu vou dar um Ctrl X também. Então ele copiou as duas coisas. Vou vir aqui em tags dinâmicas. Para puxar o parâmetro, eu venho aqui em Site e Recast Parameter. Vou dar um clique, ele não vai aparecer nada. Vou clicar em cima de novo. Aí ele vai me mostrar essa caixinha. O type, ele sempre tem que ser get, porque ele vai pegar o parâmetro da URL, tá? E o nome do parâmetro. Qual que é o nome do parâmetro que a gente criou a primeira vez? Cliente. Eu vou deixar cliente aqui. Depois disso, a gente vai vir aqui na aba avançado para a gente configurar o texto que vem antes do parâmetro e o texto que vai depois do parâmetro. Ou seja, a gente vai formar a frase ali junto com o parâmetro que ele tá no meio, o que vem antes. Eu vou colar o olá, vírgula, códigozinho aqui da cor, tá? E o depois eu vou colar ao final. Feito isso, nossa configuração para o nome do cliente já tá pronta. Eu só vou repetir a mesma coisa aqui, porque eu tinha colocado o cliente aqui também. E eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou copiar o que vem antes, tudo que vem antes, Ctrl X, e tudo que vem depois, Ctrl X. Aqui eu posso apagar ou não, tanto faz. Tags dinâmicas, vou vir Recast Parameter, e aqui eu vou colocar também cliente. Aqui em avançado eu vou adicionar o texto que já estava, né, no antes e no depois. Aqui. Tudo certinho, tá? Beleza, vou atualizar aqui. Se eu carregar nossa URL agora, sem parâmetro nenhum, vai sumir o nome do cliente, porque a gente já configurou um parâmetro dinâmico, né, para ele puxar da URL, mas como não tem nada na URL, ele também não vai aparecer nada aqui na página. A gente tem que adicionar esse parâmetro, tá? Então vamos testar agora. Então, ponto de interrogação, né, cliente Roberto. Tem que puxar o nome Roberto aqui. Vamos dar um Enter. Olha só, funcionou. Então, ao invés de cliente, deu olá, Roberto. Veja como ficou seu orçamento, Roberto. Agora a gente pode mudar o nome aqui para qualquer outro nome que vai funcionar também. Por exemplo, Marcelo. Dá um Enter e já mudou para Marcelo. Tendo isso em mente, né, sabendo fazer isso, a gente já consegue mudar as outras opções também. Então vamos lá. Aqui no serviço solicitado, nas tags dinâmicas, como não tem nada para colocar antes e depois, a gente nesse caso não precisa colocar algum texto de antes ou depois, porque eu deixei só o serviço solicitado e aqui o valor, né? Então vou vir em tags dinâmicas, Recast Parameter e vou inventar um nome aqui de serviço, por exemplo. Servico, no caso, né? Não pode colocar C cedilha. O valor do serviço, eu vou fazer a mesma coisa, Recast Parameter, get, né, sempre, e valor. E aqui no método, vou vir em tag dinâmicas, Recast Parameter e colocar método.
Então assim a gente já configurou toda a nossa página. Vou atualizar aqui também, deixar só o parâmetro nome. O resto vai sumir. Então ele sempre vai aparecer quando tiver o parâmetro. E como que a gente vai adicionar mais parâmetros aqui na URL junto com o cliente Marcelo, no caso? A gente vai colocar mais um ponto de interrogação? Não. A gente vai sempre colocar esse ezinho especial e adicionar os outros parâmetros. Então aí eu vou colocar servico igual página de vendas. Escrever normalzão mesmo. Depois, E de novo, valor igual, sei lá, 1.500. O E, método igual Pix. Então a gente adicionou os 4 parâmetros aqui. Se eu der um Enter, ele já funcionou, tá vendo? Então, página de vendas, 1.500, Pix. Tá vendo que o 1.500 ele não ficou com o cifrão? A gente pode configurar isso também. No valor de serviço, no editor, vem o Request Parameter, vem avançado, e a gente pode definir ele antes, né? Com um R, um cifrão e um espaço. Assim a gente não precisa ficar colocando o R e o cifrão toda hora. Então eu vou atualizar de novo, ele já tá com o R e o cifrão aqui. Tendo esses parâmetros, a gente consegue enviar essa mesma página para vários clientes de uma vez, cada um com as suas informações. Eu já poderia acabar o vídeo aqui, porque com essa função você pode fazer absolutamente qualquer coisa, porém eu quero mais disso daqui. A gente pode fazer mais com isso. Eu vou te mostrar agora o que a gente pode criar aqui para facilitar o nosso processo também de criação. Porque pensa, imagina se você tem 10 parâmetros diferentes na URL e você tem toda vez ficar mudando a URL ali. O que a gente pode fazer, meus caros? E é aí que a gente entra com o ChatGPT para nos auxiliar. É criar um formulário onde a gente consegue colocar todos os valores como um formuláriozinho ali e ele gerar a URL pra gente sozinho. E aí a gente só precisa copiar essa URL. A gente vai começar a brincar mais nessa função. Então eu vou entrar aqui no ChatGPT. Tem uma página que possui informações dinâmicas com base nos parâmetros da URL. Quero criar um formulário em HTML para criar os valores desses parâmetros. Quando clicar no botão criar link, ele gerar abaixo do formulário o link pronto com os parâmetros tendo os valores que foram preenchidos no form. Acredito que não ficou muito confuso, né? Dá para ele entender. E aí eu vou colocar os parâmetros são. E aí aqui eu vou descrever os parâmetros que a gente criou. Cliente, servico, valor, método. Eu deixei um igualzinho em todos para ele entender que tem que ser escrito exatamente assim. Vou dar um Enter e vamos ver o que ele vai criar pra gente. Ó, uma coisa muito importante que ele criou aqui, é que eu esqueci de colocar na mensagem, é a URL, né? A nossa URL. Então ele acabou deixando uma URL de teste aqui mesmo só para mudar. Beleza, ele criou nosso código HTML aqui, vou copiar. Eu vou entrar na minha outra página de teste para mostrar que vocês podem criar uma outra página só com esse formulário. Então vou vir aqui, vou tirar daqui e vou colocar formulário de orçamento. E aqui no box eu vou colocar um widget de HTML e vou colar cliente, serviço, valor e método. O que a gente pode colocar aqui para ficar mais fácil? Tá vendo que o serviço ele tá um campo de input normal, um campo para escrever normal? E aí eu já aproveito para colocar minha URL também. No campo de serviço, quero que seja uma caixa de seleção, tendo as opções. E aí eu vou colocar as opções. Página de vendas, página de captura, blog de lançamento, página de upsell, site institucional. A URL do meu site é. E aqui a gente coloca a URL que seria a URL da página de orçamento. Beleza, ele criou aqui, então vou copiar o código, colar aqui de novo. Agora a gente tem uma caixa de seleção. A gente poderia fazer isso direto aqui no código, tá? Eu poderia mostrar o código inteiro para vocês, mas eu acho que é legal a gente já incluir o ChatGPT, a gente já ter essa otimização de tempo, né? Então aqui a gente tem o cliente, o serviço, o valor e o método. Eu vou deixar ele branco, a caixinha, para ficar melhor para ver. No caso, depois a gente consegue personalizar todo esse formulário no CSS, tá? Eu não vou personalizar aqui porque não é o intuito do vídeo. Beleza, criei aqui, eu vou visualizar a página. Agora a gente tem um gerador de link, que no caso eu vou até tirar esse título aqui. Então vamos lá. Nome do cliente, Robson, página, site institucional, serviço na verdade. Valor, R$720 e o método cartão, criar link. Ó, link gerado. A gente já tem um link aqui, tá vendo? É só a gente copiar e enviar para o cliente, tá vendo? Eu vou dar um clique nesse link, vamos ver se vai funcionar. Olha só. Olá, Robson. Orçamento do projeto, Robson, site institucional, R$720 e cartão. Tá vendo? Então funcionou. Então a gente não precisa ficar criando a URL. Agora eu quero um pouco mais ainda. Eu quero um pouquinho mais. Eu quero um pouco mais além. O que a gente pode fazer aqui nesse formulário? A gente pode criar um botão só para clicar e já copiar o nosso link. Caso você tenha preguiça, né, de copiar o link, vou falar assim: funcionou. Quero que tenha um ícone para copiar o link gerado. Agora ele vai refazer o código com que a gente pediu. Vou vir aqui em Copy Code, né? Vou dar um clique, vou colar de novo o HTML aqui. Vou atualizar. Aparentemente não mudou nada. Vou atualizar aqui também o gerador de links. E aí a gente vai testar de novo. Vamos colocar agora o nome feminino, né? Para mudar. Daniela, página de upsell, 1250 e método Pix. Criar link. Ó, já adicionou o botão aqui. Copiar link. Link copiado. Vamos ver se funcionou. Colar aqui na mesma página. É só dar um Enter e voilá.
Então a gente agora tem um sistema, né? A gente criou um sisteminha agora para orçamentos, o que fica muito, muito personalizado para o cliente e traz uma experiência muito bacana também. Nós que somos web designers, nosso maior portfólio somos nós mesmos, então fazer uma página bem feita ali, toda personalizada para o cliente, fica muito bacana. Aí você vai falar para mim, Luiz, mas aí eu vou copiar todo esse linkzão aqui e mandar para o cliente o linkzão mesmo, ele vai ver todas as informações dele ali no link e tudo mais, fica meio chato, fica meio feio, né, também. Aí que eu te falo, não, meu pequeno gafanhoto. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar um pluginzinho que chama Pretlinks, tá? Pretlinks. Ele é uma estrelinha, é só você clicar em instalar agora. Depois que você ativou o plugin, é só você vir aqui do lado em Pretlinks e adicionar novo. E aí o que a gente vai fazer com ele? A gente vai justamente encurtar os links, mas com o nosso domínio. Então fica muito mais profissional, né? A gente entrou aqui no adicionar novo, a gente vai colocar um nome pro link, então é Daniela, né? Daniela Orçamento, por exemplo. Aqui no redirect a gente vai deixar temporário ou permanente, geralmente pode deixar permanente, tá? 301. Aqui no target URL a gente vai colar a URL completa e aqui no Pretlink a gente vai encurtar adicionando um apelido, adicionando um slug para esse link. E eu vou colocar Daniela, pode ser. Depois disso, a gente vem aqui no canto direito em Update, e ele vai encurtar o link pra gente. Então, feito isso, a gente já pode vir aqui, vou colocar o domínio de teste, né, que é onde eu tô testando, aí você coloca o seu domínio, /Daniela, vou dar um Enter, voa lá. Então, a gente já consegue fazer muita coisa com isso. Espero que você esteja gostando desse vídeo até aqui. Eu ainda tenho mais uma coisa para te mostrar, mas antes, eu peço que você deixe seu like, que você comenta o que você tá achando do vídeo, que você aprendeu por aqui. E a última coisa que eu quero te passar é uma função bônus que você pode colocar na sua página de orçamento ou na página que você quiser, a saudação, quando a gente vai colocar olá, ou no caso, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu vou mostrar para você como a gente pode criar essa função de bom dia, boa tarde, boa noite, automatizado com base na hora do dia. Depois da gente já ter feito tudo que a gente precisava, agora a gente pode deixar um pouquinho mais completo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em configurações geral. No geral, a gente tem que configurar essa parte aqui, ó, do fuso horário. O fuso horário ele pode ser -3, ele pode ser São Paulo, ele pode ser Brasília, enfim. Batendo o horário atual aqui com o horário que tá no seu computador, tudo certo. Configurando isso, a gente pode adicionar agora o código. E eu já tenho o código pronto aqui. Basicamente, o que esse código faz, né? A gente vai criar um shortcode pra gente conseguir colocar lá na página. Eu vou copiar todo esse shortcode aqui, que vai ser exatamente o mesmo código que tá disponível aqui na descrição. Vou voltar aqui no meu WordPress e aí eu vou vir aqui no Code Snippets. O WP Code ele é um plugin que a gente consegue, né, que nos auxilia a colocar códigos aqui dentro do site e não necessariamente direto no arquivo de funções do tema, que caso o tema venha a atualizar, você pode perder. Você pode tanto instalar um plugin de snippets, quanto você instalar um tema filho também, que aí quando o tema atualizar, o tema original, ele não vai mexer no tema filho, tá? Vou vir aqui em Add Snippet, vou vir em Add Custom Code, e aqui eu defino o nome, né? Então eu vou colocar saudação, dia, tarde e noite. Aqui no Code Type, ao invés de HTML, eu vou colocar PHP e vou colar aqui o nosso shortcode. Se você reparar, no próprio código, eu deixei comentado aqui qual que é o shortcode que a gente vai utilizar. Então eu já vou copiar esse shortcode e vou salvar aqui, tá? Deixando ativo aqui do ladinho e salvar. Pronto. Agora é só a gente instalar o shortcode. Mas para você entender como que o shortcode funciona, eu vou te mostrar aqui. Tá vendo aqui no if? É sempre o se, né? Se o horário tiver das 0 horas até as 12, ou seja, da meia-noite até o meio-dia, vai ser bom dia. Do meio-dia até as 18, vai ser boa tarde. E fora isso, vai ser boa noite. Ou seja, das 18h01 até as 23h59. Então ele já está configurado para exibir conforme a hora que ele vai puxar no fuso horário das configurações do WordPress que a gente configurou. Então tudo salvo, a gente vai agora na nossa página, vai voltar para cá e eu quero mudar. Ao invés do olá, eu quero deixar bom dia, boa tarde, boa noite, porque antes estava no olá, tá vendo? Olá, Robson. O que a gente vai fazer? A gente vai vir no widget do texto, no request parameter, a gente só vai adicionar o shortcode aqui. Então eu vou tirar o olá e vou adicionar o shortcode, que é saudação _ horário. Vou atualizar, pronto. No caso, a gente tinha visto aqui que são 3h28 da tarde, eu vou atualizar e vamos ver se vai dar boa tarde. Ah lá, deu boa tarde pro Robson, tá vendo? Depois que passar das 18 vai ser boa noite, por aí vai. Se você tiver mais ideias também pra gente conseguir colocar aqui e deixar mais personalizado ainda, me manda aqui que eu posso te ajudar também. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu passei ou sobre alguma função que você queira criar, me manda aqui também que eu vou te ajudar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido de muita utilidade pra você. Foi pra mim e eu fico muito empolgado e animado pra que você também replique por aí e me mande também. Me manda lá no Instagram como que ficou, como que tá ficando, que eu vou ficar muito feliz em ver isso. Tamo junto, clã. Se você ainda não me segue no Insta que tá aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Falou!